Então vamos falar um pouco mais sobre Rahu e Ketu. Rahu e Ketu, os nódulos norte e sul, né, cauda e cabeça do dragão, eles na astrologia védica, eles têm toda uma mitologia própria e isso traz muitos insights sobre como eles atuam. Então toda a mitologia, seja quando a gente estuda astrologia ocidental, que eu estudei por muitas décadas também, 2,5, como quando a gente estuda a astrologia védica, elas complementam a compreensão. Então, astrólogos que estudam a mitologia, a história por detrás de cada planeta, ou no caso da astrologia védica também de cada nakshatra, você tem mais ferramentas, mais profundidade na análise. E aí fica mais fácil também para explicitar para as pessoas do que se trata essa característica no próprio mapa ou o que os trânsitos e os períodos planetários desses planetas dinamizam. No caso de Rahu e Ketu, eles têm uma mitologia interessante porque eles eram um demônio que foi decapitado e um deles, Ketu, no caso, é o corpo e Rahu é a cabeça. Então, de cara você já tem essa referência, né? Ou seja, um corpo sem cabeça, e se você interpreta a cabeça como ego, porque é aquilo que a gente mais identifica como sendo eu, meu rosto, você percebe o potencial de Ketu para ir além da mente, além da identidade, além do ego, ou seja, ele também tem um aspecto espiritual, moksha, ao mesmo tempo que ele tem essa natureza não clara, porque todos os órgãos dos sentidos estão na cabeça. Então você fica sem esses órgãos para interpretar a realidade, ou seja, você pode se confundir, né? Você pode, ou por outras formas, compreender aquilo que está acontecendo, ou num plano mais sutil, numa intuição, numa capacidade mais mística, ou se você não está dentro do rol das pessoas que desenvolveram e vivem isso na própria vida, você fica mais suscetível à ilusão. Então, por exemplo, só isso, né, o fato dele não ter um corpo, você já pode depreender todas essas questões. No caso de Rahu é o oposto, ele tem só a cabeça, ou seja, ele quer saber quem é ele é muito voluntarioso, ou seja, ele traz isso para a área onde você tem Rahu no seu mapa natal, e à medida que ele passa nas áreas da vida, você também desenvolve quase que uma compulsão, uma gula, uma não saciedade, né, de absorver as experiências relacionadas àquela área. Por quê? Porque ele não digere, ele não absorve, ele não traz para a própria constituição, que seria o corpo, o resto do corpo, né? A cabeça também faz parte, mas ele não tem essa condição, então ele tem essa necessidade constante, né? Esse jeito mais intenso, inclusive, de interagir com as coisas e as situações. Então, assim, essa análise de Rahu e Ketu, ela, no momento aqui em 2025, é interessante, porque ele está próximo a sair do signo de Peixes e ir para o signo de Aquários, porque ele anda na contramão, ele é retrógrado sempre. E essas mudanças são significativas, porque você passou pelo ciclo normal deles, aproximadamente 1 ano e 8 meses, né? O último ciclo foi um pouco mais longo e podem ter ciclos um pouco mais curtos, né? Você passou tendo estímulos em duas áreas, porque eles estão sempre num eixo, opostos um ao outro. Então agora vai mudar o eixo de atuação, né? E esse eixo pode, no seu mapa natal, aspectar, né, por drishti, por olhar, que a gente chama os aspectos, né, ou formar aspectos, que a gente chama de yoga na astrologia védica, com outros planetas que podem se beneficiar ou, pela própria natureza de Rahu e Ketu, em geral, serem aflitos, né, causar fricções. Então, esse é um período interessante, porque muitas vezes as pessoas que fazem a leitura do mapa natal, involuntariamente, ao terem um trânsito, uma mudança de trânsito de Rahu e Ketu sobre áreas chaves do mapa ou sobre aspectos chaves do próprio mapa natal, elas me procuram.
Por quê? Porque aperta o calo, né? E isso, entender de onde está vindo esse aperto, o tempo que ele vai durar, o como melhor aproveitar e surfar essa onda, pode ser explicitado a partir dessa leitura. Claro, primeiro você precisa entender o seu mapa, as dinâmicas internas que você tem. Então, o seu mapa natal, ele abre para isso. Mas esses trânsitos, especialmente de Rahu e Ketu, né, em cada uma das áreas tem uma particularidade. Então, quando a gente faz um aprofundamento, é possível identificar os efeitos, no seu caso em especial, dessa passagem, desse trânsito de Rahu e Ketu. E ainda mais, estamos em 2025, quando você vai ter o momento exato em que Saturno, no movimento direto, vai se encontrar com Rahu no movimento retrógrado e eles vão trocar de área, ou seja, Saturno, que está em Aquário, vai para Peixes e Rahu, que está em Peixes, vai para o signo de Aquário. Então isso vai impactar essas duas áreas e no momento em que eles se unem, talvez eles estejam mais no meio ou mais no final de algumas das áreas no seu mapa, eles estão atuantes por esse movimento atual deles. Então, é bastante rico, né, ter essas informações e poder contar com insights e entendimentos a partir de saber o que está se passando. Então, eu estou disponível para atender nos locais que me convidam, né, nos espaços que me agenciam, em várias cidades do Brasil, e também aqui no Dharma Forest, que é onde eu vivo, o centro que eu criei aqui no interior de São Paulo, na cidade de Limeira. Então, podem contactar as pessoas que estão cuidando da minha agenda no momento, na sua cidade ou próximo, ou entrar em contato comigo para fazer o atendimento online.